Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Rumo ao Topo Imobiliário. E hoje eu estou com uma mulher fantástica, Sofia Martins. Que honra para mim, Romualdo, estar aqui com você. Estou muito feliz com o convite e nossa conversa vai ser inspiradora, tenho certeza disso. Ah, certamente. Sofia, para quem não sabe, eu não sei que planeta você está, porque a Sofia hoje é a mulher mais relevante no mercado imobiliário, né? Então, ajuda em várias causas. Mas vamos começar do começo, Sofia. Sim. A Sofia começou rica, milionária? Não. Começou tudo muito fácil? A Sofia não é herdeira, não é filha de incorporador. Eu recebo tanto essas perguntas. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, Romualdo. Meu pai, hoje aposentado, mas era chefe de cozinha, minha mãe cabeleireira. Então, tudo foi muito difícil e tudo que eu tive foi a educação. E com 15 anos eu comecei a trabalhar, entrei na faculdade muito cedo, porque eu tenho 3 anos de antecipação. Nossa. E aí eu colocava aquilo para mim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar meus pais. Então, na escola, na faculdade, eu comecei a trabalhar e fazer trabalhos também, períodos extras, para eu vender. Então, eu comecei essa minha vida de vendas e comecei com 15 anos o trabalho mesmo. Com 19 anos eu me formei na minha primeira faculdade, então me formei em Direito, e aí eu já estava trabalhando no banco. Fiz carreira no banco e aí eu atingi até ser diretora de área de expansão. Aí eu cuidei da América Latina, então eu estava no meu auge de carreira, quando a gente descobriu que minha mãe estava muito doente. E na época eu estava morando em Porto Alegre, e eu falei assim, poxa, eu vou precisar voltar. E voltamos. Nisso, eu tenho no Compete, instituição financeira, de até 2028, 15 anos. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Fui estudar mercado de franquia, e já estava nos pormenores de franquia e tal, e tinha falado assim para o meu marido, olha, vamos esperar, porque eu vou comprar um imóvel aqui em São Paulo. A gente tinha o nosso primeiro imóvel que a gente comprou lá atrás, aqui, que estava alugado, mas a gente voltou nas pressas e ficou nele. E meu apartamento no Sul a gente alugou, e fora também a gente já tinha tido umas 4 experiências de compra. E eu não queria comprar nada mais com o corretor, porque as 4 experiências, Romualdo, foi muito traumática. Nossa. E aí eu falei, não, vou estudar sobre isso para eu ser minha corretora. Então não era para não pagar comissão, nem nada disso. Era para eu não ter problema. E assim foi que eu ingressei no mercado imobiliário, porque eu fui tirar o meu Cresce, fiz direito imobiliário, não era, descobri que era o Cresce, descendo de uma reunião de franquia, passei na frente de uma imobiliária grande ali na Brigadeiro, que tinha na época, entrei e falei, olha, o que eu preciso fazer para eu ser a minha corretora numa intermediação? Olha, você tem que tirar o Cresce, eu vou chamar um gerente. E chamou um gerente. O gerente chamava Martins. Por isso o sobrenome que é marca registrada, é o meu nome. E aí ele pegou, falou, olha, você tem que ir no plantão 3 vezes para eu assinar o seu estágio, tudo bem? Falei, tudo bem. Tirei o técnico de transações imobiliárias, ele assinou meu estágio, tirei meu Cresce, fiz todas as provas que eram online na época, foi bem rápido, comprei meu apartamento e acabou. Só que eu fiz amizade com um corretor, que chama Marcos. E ele falou, passado 2 meses, ele me ligou e falou, Sofia, eu fiz uma venda de um imóvel aqui e ganhei 22 mil reais. E eu, 22 mil? Eu estava fazendo a conta de fazer um investimento de 2 milhões numa franquia. Imagina o retorno, o risco, quer empreender no Brasil, juros, taxa de tributo. Eu falei, Marcos, vai conversar com você amanhã. Porque com 2 milhões, a parte líquida em 6 meses de uma franquia para retorno era de 20 mil. Caramba. Porque tirando o risco ano, sim, porque tem exato. toda a análise de crise, não é, para o retorno. Porque o líquido do empreendedor é muito diferente do bruto. Do bruto, com certeza. Então, tudo, né? Localização, tudo. E aí eu falei, vou aí conversar com você. Naquele dia, Romualdo, a minha pós, mestrado, doutorado, parece que eu pensei assim, como eu nunca pensei nisso antes? Deu vontade assim, como eu não pensei nisso antes? Por quê? Então, nossa, mas você é muito precoce, né, Sofia? Porque olha só, eu tô pensando, eu fiz 2 faculdades também, enfim, mas a primeira faculdade eu comecei com 18 anos. Eu já estava saindo praticamente. Você já estava saindo da primeira faculdade. Sim. E na verdade eu parei ela ali, que foi engenharia de software, que eu fiz, parei no meio do caminho, gosto inclusive de desenvolver software até hoje, mas daí eu comecei civil. Mas eu comecei civil ele com meus 20, você já estava formada. Já. Com 20 anos, já. né? Com 20 anos eu já estava fazendo a minha primeira pós-graduação. E ali com... Mas eu vou te contar porque as pessoas olham e falam assim, a Sofia gosta de estudar e tal. Tem questões aí nessa parada. Por quê? Eu, menina,
muito nova, desde muito cedo, eu sempre era a mais nova da minha turma, eu sempre tive que me provar muito. Então, quando eu ia falar, ó, eu tenho 40 anos hoje, quando eu vou fazer uma palestra de alguma coisa, a pessoa, ele me acha ainda muito nova. Imagina quando eu tinha 16, 17 anos, trabalhando. Eu imagino. Então, o que eu fiz? Eu canalizei, Romando, todas as dificuldades que eu tive corporativa para o estudo. Porque eu falava assim, se alguém me perguntar numa reunião, eu tenho que saber. Então, eu peguei todas, sabe, as dificuldades mesmo, porque eu estava num ambiente masculino, como eu também estou hoje, mas eu aprendi que se uma pessoa chega e fala assim, ó, o céu é azul. Ah, ok, o céu é azul. Mas se eu chego e falo assim, ó, o céu é azul, e eu era muito nova, mulher, tem certeza, Sofia? Mas você tem certeza mesmo? Então eu aprendi o quê? Não, o céu é azul por causa que a ausência do verde, tem a incisão do amarelo, por causa disso, disso e disso, a grama reflete. Então, assim, eu aprendi a canalizar a minha energia a dados. Então, quando eu chegava numa reunião, eu tinha que estar mais bem preparada. Eu coloquei isso na minha cabeça. Então, eu coloquei assim, eu preciso ser a melhor, mas não para passar ninguém, por conta dos desafios que eu passava. Eram muitos, eram muitos. Então, eu olhei e canalizei essa energia nisso. Então, já com 20 anos, eu estava no banco e eu lembro que eu perguntei assim para o meu gestor, o que eu preciso fazer para eu ser líder de equipe? E banco é carreira, né? Banco é tempo. Só que é um banco de investimento que eu tava. E ele falou assim, olha, você é ousada, entrega bastante resultado, você precisa... Ele me deu uma meta muito, muito absurda de bater. E eu trabalhei, Romualdo, 6 meses, praticamente 20 horas por dia para eu bater. E eu bati. E aí eu tive que ter o meu cargo de gestão aos meus 21. Nossa, muito por nova. resultado, sim. Com 22 eu já estava cuidando de 6 plataformas de estado e com 23 eu desenvolvi um software que eu vendi para o próprio banco, que é onde eu conto que eu conquistei meu primeiro 1 milhão. Caramba, então com 23 anos de idade, eu estava ali ainda no meio da faculdade, Sim. você já estava já milionário, já com 23 aí eu anos de idade. descobri que eu não estava milionária, né? Eu vendi por 1 milhão, mas aí você descobre imposto, você descobre que tem que Sim, abrir sim. empresa, aí você descobre a vida que é empreender. Aham. Por isso que o meu primeiro livro eu falo A Profissão de Milhões, que é sobre vendas. Mesmo eu estando ali, eu já era um CNPJ, né? Com 22, a partir do momento que eu expandi para fazer gestão, eu já virei CNPJ no banco, não era mais CLT. E aí eu fui olhando e o grande marco da minha vida foi essa primeira venda, de algo que eu desenvolvi em cima de um problema. Então eu canalizava sempre assim, o que eu posso resolver isso daqui mais rápido que todo mundo? O que eu posso resolver mais rápido que todo mundo? O que eu posso resolver mais rápido que todo mundo? E eu não ficava com a energia das brincadeirinhas que eu escutava. E que eu tenho certeza que, e por isso que eu falo tanto hoje nas minhas redes sociais, para as mulheres, que eu não sou uma pessoa de bandeira feminista, eu sou uma pessoa de resultado, porque eu aprendi assim, e deu certo. Só que não foi fácil. Eu aprendi que o resultado não leva desaforo. Independente, quando a pessoa olhava para mim, podia ser o que for, eu podia, né, de brincadeirinha, em reunião e tal, mas quando eu abria a minha boca para eu mostrar estruturalmente o que eu ia fazer, eu era melhor naquilo. Então eu canalizei toda a minha energia para ser a melhor. Se eu for lavar um banheiro, eu tenho que ser a melhor para lavar aquele banheiro. Então eu aprendi a canalizar minha energia nisso e não ficar chorando. Com 19 anos, um gestor uma vez falou assim para mim no banco: você não tem como liderar a equipe bancária. Eu falei, por quê? Porque você é mulher, e mulher tem muito hormônio, mulher enche muito o saco, oscila demais. E aquilo ali, eu ouvi, é muito difícil você ouvir isso. Mas eu tinha 2 saídas, como tudo na nossa vida. Ou aquilo entrar em mim, ser um câncer, corroer aquela palavra, me matar, porque as palavras têm muito poder. Ou eu usar aquilo ali e pensar, o que isso está embrulhado para algo bom para mim? Tem coisa que parece que está lá no fundo do oceano embrulhado, mas você tem que achar o que é de bom para você. E aí eu fui olhar o modo, o que aquilo poderia ser bom. E eu fui ver por que ele falou aquilo. E, de fato, a gente tem que cuidar da saúde, tem que cuidar de forma hormonal mesmo, porque você oscila. Então, como que eu podia pegar aquela informação dele para eu colocar como resultado e não ter essa oscilação? Eu fui estudar, eu fui em médico, eu fiz tudo. Aí eu cheguei nele e falei, pronto, agora eu posso ser, porque todos os meus hormônios tá ok. Fiz todo o tratamento, eu não vou ter oscilação, e é isso.
E tanto que eles me chamavam de Margaret Thatcher, era meu apelido no banco, de tanto que eu tinha uma insensibilidade por conta disso, para eu mostrar resultado e acabou. E aí, é claro que a gente vai amadurecendo, sabe que não é só isso, mas estudar, colocar sobre... a minha qualificação na mesa em xeque era para realmente eu conseguir sentar em algumas mesas e tinham que me chamar para algumas delas. Então eu vi assim, poxa, está tendo essa atualização lá na Ásia. Nossa, eu vou fazer administração pública, vou me especializar nisso. Porque quando perguntarem, ninguém vai saber, só eu. Aí você tem algo que E aí te estudava de diferencia dos outros, né? madrugada. Eu pegava antes, né, assim, com os meus 20, eu já estava na minha segunda graduação, com 19,5, que eu faço aniversário em agosto. O que eu fazia? Eu juntava dinheiro, porque você não tem esse dinheiro, você começando a vida, comprando apartamento, você não tem esse dinheiro para ficar estudando, porque não tinha na época esse financiamento estudantil que tem hoje, na minha época não Fica muito tinha. mais fácil, né? Então era muito difícil. E eu passei sobre tudo isso. Quando a minha mãe ficou doente, eu estava no meu auge, tinha saído no Estadão como a jovem liderança de um banco e tal. E aí eu recebi essa ligação, eu lembro que era domingo que a minha irmã me ligou, e terça eu estava de volta em São Paulo. E eu vi o quanto que a vida é muito breve. É muito breve. E nada é nada, sabe? No fim das contas. E aquilo ali me deu uma pausa. Foi aí que eu fiz toda essa questão de eu abrir uma franquia para eu conseguir, porque às vezes eu ia viajar um mês, ficava 3 meses fora. Então era outra realidade já. E aí eu falei, bom, quero ter algo que eu tenha mais domínio da minha rotina. E aí, quando nesse meio, esse meu amigo, que é meu amigo até hoje, o Marcos me ligou, e eu falei, gente, como que eu nunca pensei nisso? O corretor, o risco não é dele. Né? Ele não, imagina, é líquido o que ele recebe. Se ele investe, ele tem o poder de ter o recebimento todo daquilo. E aí eu falei, Marcos, tem um caminho, né? Tem um caminho. Aí só para entender. Então, dali, quando aconteceu isso com a sua mãe, sim, né, que foi um ponto de inflexão, a gente tem muitos pontos em comum, viu, Sofia? Eu também tive algo assim com a minha mãe. A minha mãe ficou em estado vegetativo com 41 anos. Um ano mais do que você. Com 41 anos de idade, muito nova. Eu tenho muito 39 nova. hoje. 2 anos a mais do que eu. Então, são pontos que às vezes a gente é muito acelerado. Eu sou muito parecido com você. Sim. A gente tem um perfil parecido, né? Você é acelerado, eu sou acelerado. Né? Então, a gente quer fazer mais do que as outras pessoas. Quando alguém coloca alguma coisa e fala, você não consegue isso. Olha, quer ver eu fazer muito resultado? É falar assim, você não consegue fazer isso aqui. Então teve vários pontos da minha vida, hoje não é para falar sobre a minha, para falar sobre a sua, mas que a gente teve esses caminhos. Só que tem alguns momentos da nossa vida também que eles fazem a gente repensar bastante, né? Sim. Então ali, você estava no banco, estava voando no banco, Sim. Aí acho que foi nesse momento, pelo que eu entendi, que aconteceu isso com sua mãe, Sim. E você falou assim, olha, agora eu preciso dar acalmar um pouco a minha vida. É fazer uma escolha, como se foi uma mudança de 180 graus. Mudei completamente, porque eu olhei e falei, o que adianta? Eu alcancei tudo que eu alcancei, mas você perder alguém que você ama, né? E aí você começa a ter valor nas coisas. Porque até então, eu tava naquele ritmo desenfreado. 20, 18 horas trabalhadas dia. Produtividade altíssima. E aí eu olhei e eu falei, não, dá uma pausa. Aí, tudo isso, vendo com calma, franquia, meu marido, não, tira um ano sabático ou não, ou vem trabalhar comigo. E aí eu falei, não, eu sou a pessoa que eu gosto de construir coisas. Então eu falei, vou olhar isso que dá para conciliar. Ficar em São Paulo, então já daria para conciliar, porque eu mudei muito. Eu já morei em Manaus, já morei em Brasília, já morei em Goiânia, já morei na Bahia, já morei em Porto Alegre. Então assim, eu precisava ter um ponto aqui para estar perto da minha mãe. Então isso já estava feito. E aí o mercado imobiliário entrou nesta forma, quando eu olhei, pausei, porque eu estava já com o contrato rodando da franquia. Caramba. Só que só faltava a localização, então é muito complexo achar a localização que você queira. E aí vai pro escritório deles, vai pro meu escritório, vai pro deles. E nisso, eu olhei assim, eu falei, Marcos, o que eu preciso para começar dele? Olha, Sofia, não tem empresa de vendas aqui, você tem Cresce, vem amanhã aí pro plantão.
E eu falei, é isso, é isso. Cheguei em casa, falei isso pro meu marido, olha, liguei lá pro escritório, vou pausar a questão da franquia porque eu vou ser corretora. Meu marido olhou pra mim, não disse nada, porque o homem, né, sou 20 anos casada, esse ano eu faço 21 anos de casada. O homem quer ter paz, né? Não razão. Aí ele sabe que eu sou tão dedicada, etc, em tudo na minha vida, ele achou que a situação toda essa de mudança, tanto de uma vida, tinha me impactado muito. Aí ele ligou pra minha irmã, que é psiquiatra, e falou, olha, eu acho que ela não tá legal, né, com a saúde da sua mãe, porque ela vai ser corretora, ela tá me falando que amanhã ela vai estar num plantão. E nada contra, mas é muito diferente a realidade. Eu, diretora de área de expansão, com 2 secretários, com escolta, com não sei o quê, formada, com doutorado, de repente, ir para um plantão. E eu tenho no compete, então não é uma coisa, uma estruturação financeira ok para aquilo, né? Aí a minha irmã me ligou, eu soube disso 1 ano depois, tá, Romualdo? Disso eu tô contando agora, mas na época eu não sabia que ele ligou. Ela falou, irmã, toma cuidado, decisões precipitadas quando acontece um grande trauma, né? Pode impactar na sua carreira, você é tão dedicada com a sua carreira, cuidado, porque, né, uma carreira acadêmica e uma carreira executiva é muito difícil você galgar. É muito difícil, num período ainda de tempo que eu fiz. E ela falou, cuidado, porque qualquer movimento você pode prejudicar a sua carreira. E eu não entendi aquilo, eu falei, não, tô ok, tô muito ok. E fui pro plantão. Quando eu cheguei no plantão, claramente ninguém quis me ajudar, e aí olharam e falaram, ih, essa menina aí não vai ficar um dia num plantão de vendas, né? Porque a realidade de um plantão de vendas é outra. Só que eu olhei como uma oportunidade, eu tava com um olhar de como eu nunca pensei nisso. Então, para mim, foi muito simples, e por isso que eu faço questão de abordar esse início, Romualdo, porque é como você vê será. E eu nunca olhei como um downgrade. Eu olhei como eu nunca pensei isso. Uma oportunidade de negócio, porque quando eu saí da faculdade, o piso de um advogado júnior era R$ 2.500, era a minha mensalidade na faculdade, que eu fazia PUC. Tipo, e um corretor tinha esse salário 10 vezes mais, dependendo do que ele vendia. Dependendo até exatamente. Muito mais. E assim, com o TTI, que às vezes ele faz em 6 meses. Exato, hoje é 6 meses. Eu fiz todas as provas e já tinha de entrada na época, questão de semanas. Hoje tem o prazo, né? E aí eu olhei aquilo e falei, que absurdo. A quinta área que mais gira dinheiro no mundo é imobiliária. E eu nunca pensei nisso. Então eu falei, como que são os melhores vendedores do mundo? Pesquisei. Como que eles vendem? Com o No Compete eu não podia acionar minha carteira. E eu faço questão de falar isso, porque eu fui corretora campanha em 45 dias, eu vendi 12 unidades de um projeto que não vendia há 6 meses. Caramba! Há 6 meses. Então não era, ai, Sofia, porque tudo é muito fácil. Porque às vezes o pessoal vai falar assim, não, mas a Sofia entrou num projeto maravilhoso, que tá vendendo. Que vendeu tudo ali, porque a empresa era pequenininha, né? E não tinha um remanescente, né? Lá. Então o remanescente sem nada no chão, sabe? Tinha acabado de entregar, tinha as unidades que tinham voltado, então estava super difícil, aquele momento de impeachment, problema econômico no Brasil, então financiamento mais difícil, então era esse o ponto ali dos corretores que faziam ali. Mas eu fui olhar como que eu poderia ativar com prospecção ativa, indo na rua, fazendo campanha. Eu era uma pessoa extremamente offline, né? Minha rede social era fechada, e aí eu falei, vou estar na rede social, abri conta em todos os canais, todos, e anúncio, offline, porque tudo que uma pessoa que eu vi, e a Dil, ela é uma corretora nos Estados Unidos, e em 2023 eu tive com ela, e ela é a número 1 de Miami há 30 anos. Caramba. Então, para mim, a número 1, que faz $1 bilhão por ano, para mim ela é a do mundo. Nossa, $1 bilhão por ano. Porque ela tem hoje a empresa, hoje não, há muitos anos a empresa, mas eu lembro que na época eu fui olhar quem era a principal, porque aqui no Brasil, as pessoas chegam aqui e falam, eu sou número 1. Como e quem está chancelando eu não sei, né? Que todo mundo vende tanto, mas o que realmente está sendo vendido? Só que nos Estados Unidos não é assim. É pela sua licença. Então, você tem a licença e puxa lá exatamente o ranking anual. Sai tudo, né? Então, imagina a número 1 há tantos anos. Há 22 anos ela é a 1. E ela tem a empresa que trabalha com a família dela.
E o valor da empresa é muito maior, mas estou falando só no registro dela de negociações dela. Então, eu fui olhar o que ela fazia. E a gente teve vários negócios já juntos, eu e a Dil, e teve um cliente exatamente dia 24 de dezembro de 2023, que nós estávamos atendendo, que a propriedade estava com ela, enfim. E aí você vê o que é uma pessoa campeã. Dia 24 de dezembro. 25 é E Natal, ela me atendendo. E todo mundo falando assim, não. E ela 24 com um sorriso aqui, ó. E É. outra, ela não tem a necessidade pessoa de de alto fazer desempenho, mais né? isso há muitos anos, como eu também não. Mas quando você cria uma relação com clientes mesmo de padrão, ela tem clientes como o Obama. Caramba. Então eu tô falando dela aqui hoje porque ela é americana, mas porque lá atrás eu fui olhar ela. Então, ó, olha uma dica fantástica. Não sei se vocês já pegaram essa dica aqui. É a modelagem. Modelagem. Né? Então, Resultado. Então, a Sofia, ela entendeu assim, pessoal, olha, eu tô aqui numa imobiliária relativamente, uma house, uma consultora relativamente pequena, e às vezes as pessoas começam por ali, né? Mas ela pode ter a mentalidade daquela empresa pequena, ou ter uma mentalidade de falar assim, peraí, como que eu faço para fazer diferente do que essa galera tá fazendo aqui? Foi muito semelhante ao que, porque eu também tenho um perfil parecido, eu não gosto de ser mais um no mercado. Não. Você vai para você estar no mercado, que seja um dos melhores do mercado. Sim. Só que como que você vai ser um dos melhores do mercado? Óbvio que naturalmente, às vezes você fala em ser um número 1, é muito trabalho. Dá muito trabalho você falar de ser um número 1. E a constância de você ser. Mas só que você falar assim, ser um dos melhores é muito mais fácil do que ser o primeiro. Sim. Agora, naturalmente, se você faz um pouquinho de lição de casa, né, Sofia? Com constância, disciplina. Vê aquela pessoa, olha, ela tá tendo um desempenho aqui, nos Estados Unidos, no caso que você pegou a Dil, que ela tá tendo um desempenho que as pessoas aqui no Brasil não estão tendo esse desempenho. Você não precisa inventar a roda. Não, e eu fui ver o que ela fazia, e era o relacionamento, o feijão com arroz. O básico bem feito. O básico bem feito. Em geral, né? Em geral. E aí eu fui fazendo isso. Então eu fui corretora campeã todos os meses, aí fui convidada para coordenei 11 projetos que não vendiam, aqueles problemas todos. Fui convidada para ser sócia da companhia, fui gerente, a minha equipe estava vendendo 85% do que vendia a companhia. Caramba! Porque eu nunca tive aquela questão, ser campeão, mas sim fazer as pessoas que estão comigo ter resultado. Para mim, isso mostra liderança. E aí, depois, diretora e CEO de uma mesma companhia e sócia. E fiquei nesse período 10 anos, foi uma grande escola. E eu tenho hoje negócios fora, e aí eu gosto muito de mencionar sobre isso, porque esse é um outro desafio. Eu tenho 7 anos de empresa nos Estados Unidos, que atuo com habitacional americano. Tenho o meu projeto habitacional aqui no Brasil, que está rodando, e são habitações com mulheres em canteiro, que é um projeto muito grande, que está em andamento, com 4 secretarias. Tenho sociedade com incorporações. Então, quando eu olho hoje, eu sempre falo assim, porque eu não desisti. Né? E também eu escolhi não ser vitimista das situações das quais eu fui vítima, né? Porque o que as pessoas fazem com você, você não tem como se blindar, controlar. Mas a sua reação você tem como controlar. Então eu nunca escolhi ser vítima, ser vitimista daquilo. Eu pegava aquilo ali, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer melhor? E sempre tive isso comigo. Então, hoje eu sou conselheira em Singapura, sou conselheira em Portugal. E aí, quando você olha num nível, né, que hoje você está ser membro de um conselho da principal construtora do país, que o dono é um dos homens mais ricos do mundo, o quanto você aprende, quando eu tô ali, eu olho e eu falo assim, o quanto é bom você não desistir. Com certeza, porque a gente tem... No meio do caminho, né, Sofia, a gente tem muitos percalços. Muitos! E as pessoas acham que tudo... Vamos entrar num tema desse, então. Tem muitos percalços que a gente tem no meio do caminho, e as pessoas imaginam que quando vem você, às vezes com destaque, palestrando em vários locais, acham que primeiro sua vida é perfeita, que tudo dá certo na sua vida, que foi uma jornada linear, que não sei o quê. Fala pra gente... Que eu sou filha de alguém, assim, né, de incorporação. Fala pra gente alguns dos desafios que você passou, caso você queira falar aqui, mas qual você acha que foi o seu principal desafio que você passou na sua vida? Olha, eu falo que a nossa vida ela é como um start de videogame,
que sempre a próxima etapa ela fica mais difícil, né? Porque você supera e aí vem uma outra etapa, parece ser mais difícil. Mas tudo aquilo que a gente não pode controlar, como saúde, que independe do que você tá, isso é muito, muito difícil. Porque foge do seu controle e você precisa fazer algo, né? Então, esse caso de saúde na minha família foi um momento muito, muito difícil. E também atribuo à pandemia. Porque a pandemia, eu fiz toda uma gestão, tive aí lançamentos que a gente vendeu no final de semana 85% em cima de um super risco. Eu tive que inovar muito e eu fui tida muito como louca, né? Só que eu estava olhando como que é autônomos e eu manter uma renda com tudo aquilo ali acontecendo. Então eu precisei inovar, que hoje é a inovação, mas na época era risco total, e deu muito certo. Então todas essas movimentações que você não tem controle, como uma pandemia, e saúde eu colocaria como os maiores riscos, porque os demais, você tá com saúde, você segue. Segue. E ali. Mas eu já tive, se eu colocar aqui então, de chacota, de brincadeirinha, um monte. E é muito difícil, né? E eu estava em Miami, fui contratada pela Universidade de Miami para ficar lá 3 meses estudando sobre a mudança de comportamento de consumo pós-pandemia. E numa dessas mudanças, um gráfico bem claro mostrava que independente, teve muitas questões de agilidade, as pessoas mais impacientes, número de divórcios, tarará, um monte de índice que impactou o mundo. Porque as pessoas não querem mais consertar as coisas, elas preferem jogar fora. Isso vem para as suas relações também. E aí, só que um dado muito importante, o mundo, ele passava sempre o direito de pai para filho, e essa tendência masculina, ela é muito forte, enraizada, inconsciente. Então, as brincadeiras e até as pessoas respeitarem o seu resultado, no nosso meio, é muito difícil. É mais fácil a pessoa tentar ver qual atalho você levou, né? E é difícil a pessoa chegar e falar, nossa, você é boa mesmo. Eu tive... Você é esforçada, você é dedicada, você é disciplinada. Mesmo sendo homem... Sabe, isso foi muito complexo. Eu tive muitos desafios ali também no começo da carreira, porque às vezes as pessoas perguntavam assim, mas você pode assinar projeto? Você pode assinar uma obra, né? Porque a gente, hoje, né, a gente tá beirando 40 anos, mas há 10, 20 anos atrás, ou 20 anos pelo menos atrás, a pessoa de 40 anos já tinha uma aparência outra, né? Hoje de 60 anos. Né? A gente, assim, tem aparência, às vezes as pessoas perguntam, mas você tem 20 e poucos anos? Eu falei, não, eu já tenho quase 40 anos já, né? Que nem você também. O pessoal pergunta, não, mas olha, a gente, né, e fala assim, mas você tem, sei lá, 30 anos, mas você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, essas são algumas das dificuldades que a gente passa bastante. A pandemia, eu acho que ali, quem não quebrou na pandemia, saiu muito mais forte. Né? Então, assim, eu beirei quebrar na pandemia, né? Então, mas quem não quebrou saiu muito mais forte. Foi pouco tempo antes, ou foi na pandemia, que vocês fizeram IPO, não foi? Seu IPO que você fez? Fizemos o IPO, apertamos a campanha em fevereiro. De 20? De 20. E dia 17 de março fechamos todos os estandes. Fechou tudo, né? Lockdown. Fechou tudo. Nossa. Só que a gente estava com todo o valor captado, 1.200, né? Nossa, foi uma super experiência. Olha só, eu fechei 3 negócios assim, naquele tempo, os maiores que eu tinha fechado até então, né? Em dezembro de 2019, janeiro de 2020 fevereiro de 2020. Para começar em março, abril e maio de 2020. E tudo fechou. Não só fechou, como os preços aumentaram muito. Muito. E não tinha esse tipo de previsão de dobrar preço nas minhas cláusulas contratuais. Porque tiveram itens ali, materiais sensíveis. Que dobraram, triplicaram de preços, até dependendo relacionados a aço, cobre e tal. Muita coisa. E imagina... E não só aumento, como se você não tivesse um caixa para antecipar, não tinha no mercado para comprar. Não tinha no comprar. E assim, ou você pagava à vista, ou ninguém faturava. Não estava faturando, porque o pessoal não sabia qual seria o dia da manhã, todo mundo em casa, não podia trabalhar, as fábricas não estavam produzindo. A gente tinha o caixa para conseguir fazer isso. Mas foi um movimento muito delicado mesmo. Muito delicado. E você imagina, vocês, óbvio, capitalizados ali, mas mesmo capitalizados, tiveram desafios ali, eu imagino. Muitos, porque o papel caiu, investidor, pressão, você precisa vender uma empresa com uma despesa fixa alta, com uma folha alta, como que você faz corte, como que manter canteiro. Então tem todos os desafios, né? Todos os desafios. E manter a saúde mental. Por isso que eu falo muito de saúde mental.
Porque senão... Esses dias a gente teve uma conversa umas 4 horas, né? Sim. Esses dias para trás. E foram muitas coisas que eu anotei ali, né? Que a gente conversou. E teve um desafio muito grande que você passou no trânsito e tal. Sim. Foi nesse momento, por ali? Ou foi um Não, pouco antes? foi depois, foi em 2023. Ah, já agora. Já agora. Já Em mais 2000, recente. foi nessa... Aí, tudo bem, tudo deu certo. Funcionou, Passamos, passou aquele... né, sem vacina. conseguimos, Aí conseguiu. depois, em 2023, eu estava saindo de um plantão para ir para o outro num lançamento. E começou meu carro parou, desligou o elétrico. Aí parou. Beleza, ainda bem que eu estava devagar. Pensei, enquanto a gente liga para o guincho, um carro que não tinha nem 5.000 km rodado. Zero. Nossa, novo, Zero. E aí começou a chover, começou a entrar água e tava água já aqui em mim. Foi um momento tão difícil porque eu vi que, de novo, sabe um startzinho que deu lá atrás? De novo. E aquilo ali me fez refletir muito. Porque era um sábado, eu já estava de novo naquela mesma jornada, de novo nesse, né? Correria. E eu falei, não, eu acho que nesse momento eu já construí tudo que eu tinha que construir aqui, nesse momento eu posso vincular e ajustar outras coisas. Então hoje eu posso escolher aceitar ser contratada para algumas palestras, porque eu não sou ONG nisso, sim, porque é nosso tempo, mas eu gosto de compartilhar. Eu poder educar, eu poder administrar minhas empresas, eu poder viajar, conciliar o mercado imobiliário com o trabalho, para mim hoje tem sido muito gratificante e não daria para eu fazer estando ali. E esse acidente me fez repensar. Porque você imagina, bem-sucedida, né? Sim. Muito conhecida no As mercado pessoas acham que eu era louca. Correndo para um lado para o outro e tal. Uhum. E aí você vê como a gente é muito pequeno às vezes, né? Sim. Porque você estava ali a um palmo da morte, né? Sim. De que você falou, um carro blindado, um carro blindado não abria, de uma marca muito boa, sim. mas só que dali você estava um palmo de morrer. Sim. Por exemplo, e vendo tudo aquelas coisas passando na cabeça, né? Olha, tudo o que você fez. As pessoas, quando meus médicos e o pessoal, quando viu, eu fiquei toda roxa, porque aí eu fiz uma oração assim e falei, meu Deus, se for hoje, tudo bem. Porque eu não fiquei nervosa nem nada disso, né? As pessoas ficam... ver o que... aí eu pus a mão assim de novo e abri o estantinho de vidro e passava a minha cabeça, então aquela teoria sempre, né, passa a cabeça, passa o corpo. Passa o corpo. E aí eu passei, só que eu quase quebrei minhas costelas, e eu fiquei um pouco, assim, não em choque, porque eu tava aprovando proposta, ninguém sabia o que estava acontecendo. Porque se eu falasse, impactar todo um plantão, e as pessoas iam ficar mobilizadas, isso impacta em resultado. Então, eu não falei com ninguém, só com os meus sócios mesmo, que eu tinha tido um incidente, que eu ia precisar ir no hospital, e meu marido ficou desesperado. Imagino. Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, eu podia estar em qualquer lugar do mundo neste momento. Exatamente. E você precisa, na sua vida, entender o porquê você faz as coisas. E de novo, esse momento foi o porquê daquilo. Então, eu olhei que não fazia mais sentido. Porque qual que é o propósito? E você tá na frente de um time de vendas, você realmente precisa liderar pelo exemplo. É Exatamente. isso. Então, eu olhei que daria para fazer um movimento como empresária, já tinha empresas fora, como sócia não podia ter no Brasil, mas já tinha movimentos fora por conta disso, então eu fui tocar isso. Nossa, então você vê, por exemplo, ali naquele momento, né, você viu, provavelmente pensou, qual que é o propósito? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo agora nesse momento? Sim, porque senão você tá num looping. Entra num looping que a gente começa a fazer só a mesma coisa por muito tempo ali. Sim. Lógico, ganhar dinheiro é uma das consequências, né, do que a gente está executando, está fazendo um trabalho de qualidade, mas fala assim, qual que é o propósito do que eu estou fazendo aqui? Né? E dali, né, Sofia, então, aí você teve mais um momento de inflexão ali da sua vida, né? Sim. E provavelmente você pensou, qual o propósito que eu estou fazendo? E dali, surgiram outras iniciativas que são mais voltadas para algum outro propósito mais profundo? Sim. Aí, disso, eu já comecei a estabelecer o meu instituto, Sofia Martins, que é onde eu qualifico a mão de obra para construção civil no terceiro setor. Isso é o primeiro podcast que eu tô falando. Que legal. Porque são coisas, Romualdo, que eu não divulgo.
porque eu acredito que a rede social, assuntos que eu posso agregar mais na vida de alguém, é legal de eu compartilhar, como dicas de vendas, como você potencializar seu resultado. Isso é muito, muito estratégico. Eu tenho um instituto para qualificar a mão de obra. Quem está sendo beneficiado, está sendo. Então, ali já são empresários e outro meio que eu circulo que já atuam comigo. Divulgar isso, eu penso assim, isso atribui na vida de quem que está consumindo esse conteúdo, né? Ou só se engrandecer como um nome. E que não é o meu caso nesse momento, né? Então, por isso que eu falo que eu divulgo 5% do que eu faço nas minhas redes sociais. Eu escolho muito estrategicamente, tanto publicidade quanto o que as pessoas vão fazer, eu escolho muito para fazer do que realmente eu quero que minha audiência tenha conhecimento. Senão, não. Tudo na minha rede é uma publicidade, mas tudo é, primeiro, eu consumo e eu quero que as pessoas saibam, por isso. Então, de forma estratégica, você posiciona, né? Sim. E um posicionamento ali também é algo que eu, particularmente, há 1 ano e meio atrás, eu não tinha nenhuma rede social. Nenhuma. Zero. Nenhuma rede Você social. está fazendo um super trabalho. Meu Deus, você me ajuda, porque olha, Nossa, seu engajamento é fantástico. E às vezes a rede social, ela motiva a gente de uma forma assim, por exemplo, que nem o Instagram, em outubro, eu bati 74 milhões de visualização no mês, em outubro. Em novembro, ele me deu um shadowban que caiu para 13, né? E aí, em dezembro, me liberou novamente meu perfil, né? Em dezembro, eu bati 200 milhões de visualização em dezembro. Nos últimos 2 meses, O que você fez para liberar? apaguei 1.500 vídeos, pra você ter ideia. 1.500 posts eu apaguei, e aí ele liberou. E aí, agora em Eu dezembro... tive que apagar 5 mil e- em 2020, que eu fui verificada. Não, e o pior vem agora. O pior é o seguinte, depois de bater 450 milhões de visualização em 2 meses, né? 2 meses e meio, eles me deram um shadowban de 1 ano agora. 1 ano. Por quê? E eles avisam que é 1 ano? Colocaram lá, 1 ano sem live, e aí e eu não tenho condição, pelo menos naquele perfil, de crescer durante 1 ano. Tudo bem que ele já tá grande, tem 300 e poucos mil seguidores, quase 400 mil. Tem um engajamento, eu continuo com o engajamento com meus seguidores, normal, né, com aqueles quase 400 Sim. mil seguidores que eu tenho ali, mas me deram um shadowban por É aquilo, por exemplo, a gente, às vezes, eu entro em assunto que eu não deveria entrar no meu perfil. Por exemplo, política. Então, às vezes eu critico. Se eu acho que eu tenho que criticar, eu critico quem eu acho que eu tenho que criticar. Não sou a favor de governo A, ou B, ou C, não tem nada a ver com isso. Mas são as ações. Aí eu coloco alguns assuntos que eu entro numa Mas seara... agora eu quero te falar uma coisa. Você ainda teve esse shadowban, beleza. Pelo menos você tem um posicionamento e você sabe. E eu tive essa situação em janeiro e eu não falo de política nem de religião na minha rede social e nem assunto polêmico. Então, crescer não sendo polêmica dá muito trabalho. É muito difícil. Porque não é não posicionamento, mas foi uma escolha do que eu fiz. Modo, eu fiz 2 anos de teologia para defender minha tese de doutorado. Então, para mim, não dá para eu falar sobre religião num tema muito raso. Eu teria que ter um perfil só para isso. Então, eu escolhi fazer dessa forma. E aí, no dia 1 de janeiro, eu recebi uma mensagem que iam tirar meu Instagram do ar. Nossa. 1 de janeiro. Só que, olha só... É a forma de motivar, né? Olha, você faz 1 milhão e poucos seguidores, eu 300... Há 20 anos eu não passava o final de ano no Brasil. Mas esse ano, eu falei assim pro meu marido, o aniversário da avó dele era dia 5 de janeiro, eu falei, como a gente viaja muito o ano inteiro, vamos ficar, porque é 95 anos, né? Ela tá com uma saúde bem debilitada. E vamos ficar em família e a gente reuniu a família inteira. Então, por conta disso, a gente não viajou. Então, o que eu fiz? Eu terminei de escrever meu livro, dia 30, fiquei em São Paulo, viajei aqui mesmo, perto. Quando eu vi isso, se eu tivesse Nivu, se eu tivesse qualquer coisa, por isso que eu tô falando, eu não teria visto. Aí eu liguei para minha amiga, que é advogada, e ela cuida de toda a parte de crime cibernético, o escritório dela tem de CBF, ela é muito grande. Só que ela é minha amiga, né? A gente fez doutorado junto. Eu falei, olha, me mandaram isso aqui. Eu não fiz nada. Não tem nada de conteúdo falando sobre nada. E aí ela passa para a equipe dela, passou para os peritos dela, isso dia 1 de janeiro. Se ela não fosse uma pessoa próxima a mim, já era.
Aí ela, na hora, quando passou os peritos, falou, Sofia, tira o seu site da bio. No seu site você escreveu um blog que você mencionou palavras de Copom, taxa de juros e Selic. E por inteligência artificial eles podem estar entendendo como você... Caramba! Porque o meu site tem uma relevância muito mais alta do que o meu Instagram. Caramba, olha só. Porque eu escrevo no meu blog semanal, então eu tenho um número de inscritos altos, né? Pessoas que têm taxa de abertura alta, e é nichado, né? E aí eu tirei e aí não derrubou. E, enfim, isso realmente foi uma censura silenciosa, né? Mas mesmo assim, eu falo pro pessoal, até as pessoas que me perguntam, né, sobre isso, que o Instagram me deu, foi semana passada, né? Que me deu esse shadow ban. Pra falar a verdade, é até um momento que eu já faria essa transição, de Sim. tirar alguns conteúdos rasos, que foi só estratégia, pessoal. Eu sou muito nerd também. Sim. Eu olho ali, eu olho o que um tá fazendo, o que o outro tá fazendo, E onde que eu posso entrar que alguém não está Certinho. atuando ali. Coloco a estratégia, atração, engajamento, retenção e, naturalmente, conversão, né? Sim. Para pessoas me chamarem, para eventos, palestras e tal. E aí foram um monte de palestras, eventos Sim. que eu dei ano passado. Então, toda a estratégia, na verdade, foi muito melhor Sim. do que eu imaginava. Então, tinha uma estratégia que o ano passado eu queria, quando eu tivesse uns 200 e poucos mil, quase 300 mil seguidores, eu faria uma transição. Uhum. Porém, quando me deu o Shadowban lá em novembro, eu falei, eu vou segurar um pouquinho. Agora, quando me deu novamente, né, antes de me dar agora, na verdade, né, aí tava caminhando, a gente tá pegando 60, Mas 70 você mil tava por mês. comentando que isso ia parar, né, agora. Aí Parou, eu né? ia parar e fazer uma transição. E agora, natural, tudo bem. Eu mantenho aqueles meus seguidores e faço uma conversa um pouco mais próxima com eles. Mas mesmo assim, pessoal, o assunto que eu queria falar aqui é, por exemplo, com relação a posicionamento digital. Sim. Porque eu, há um ano e meio atrás, eu não queria ter rede social. Sim. E aí eu criei a minha rede social, cresceu bastante e criaram, assim, eu já tinha negócios grandes ali, né, Sim. acontecendo, né, não tão grandes quanto alguns que você já fez, mas já tinha negócios grandes fazendo. Sim. Mas a rede social, ela abriu oportunidades, principalmente de contatos, Sim. que eu não imaginava ter. Sim. E aí dali geraram várias coisas, uma delas ainda a gente não vem falando tanto nas redes sociais, eu falo nos bastidores, você sabe o que é, Sim. né, que é um projeto aí que a gente tem, e a gente inclusive você vai participar desse projeto com certeza, né, que é gigantesco, né, é uma coisa que a gente vai mexer bastante assim com o mercado imobiliário, mas de uma forma profissional, sem atrapalhar ninguém, mas ajudando mesmo o mercado, né. Eu vejo que o posicionamento, ele está dado, você precisa ter como profissional. Eu tive muita resistência lá atrás, há 11 anos atrás. Eu lembro que eu comecei a me posicionar por conta dessa transição de carreira, então eu tinha que falar assim, gente, agora eu vendo imóvel, não estou mais no mercado financeiro. E aí veio essa mudança junto com rede social, junto com patrocinado, e eu ouvi muito, é blogueirinha agora, é influencer agora, nossa, rasgando seu doutorado, mas eu olhei como a jornada do que eu ia fazer. Óbvio, de modo que para nós profissionais sérios, a rede social, ela abre porta, ela manter essa porta aberta vai ser a sua entrega. Então, você não tem que temer. Agora, se você não tiver uma porta, né, você perde e diminui as oportunidades. Então, eu já tive oportunidades, por exemplo, eu sou conselheira em Singapura, a primeira ativação foi via digital. Eu fui contratada para eu ir lá fazer um treinamento e fiz o treinamento por meio de rede social. Mas eu ser conselheira não foi por meio mais da rede social, foi por conta da minha competência técnica e qualificação. Então, entende? Exatamente. Mas a entrada foi por onde? Se não fosse a rede social. Pelo posicionamento. Então, para você que é um bom profissional, tem um livro que eu sempre falo dele, que é o Social CEO, que é o posicionamamento de grandes lideranças na internet. Esse livro me ajudou muito, porque eu fiquei uns 5 anos, eu não aparecia no meu Instagram. Eu fiquei não aparecia. Eu fiquei um ano sem Era aparecer. meu logo, mas o que eu fazia? Patrocinado, porque a minha comunicação inicial era cliente final, então eu colocava muito patrocinado. Depois eu coordenei produto, era chamar corretor. Depois contratar corretor, porque eu era gerente. Depois como diretora, contratar diretor. Depois como CEO, branding de empresa e posicionamento, governança e tal. E aí, tudo isso, como que você faz? Eu escrevi 2 livros, todo lucro é para ajudar pessoas a entrar no mercado imobiliário. Então, você vai olhando esses movimentos, se eu não me comunico pela rede social, é difícil a pessoa te conhecer. Então, você fica muito distante.
Então, você está fazendo, eu mostro nem 5%. Esses dias a minha equipe fez o cálculo do que eu mostro realmente de negócio das minhas empresas, de coisas que eu faço, 5% eu mostro. Muita coisa estratégica, muita coisa a gente faz e só posso colocar depois de tanta coisa. Tenho contratos muito grandes. E aí a pessoa, ela olha ali, né? Porque é muito superficial a rede social, né? É. Mas só que essa superficialidade, às vezes as pessoas falam assim, até um dia pra trás que eu abri uma caixinha de perguntas, as pessoas perguntaram, um dos caras perguntaram ali, um dos seguidores, né, perguntou assim, olha, Romualdo, cara, dá resultado colocar esses posts virais, que foi a estratégia, é óbvio que Sim, sua estratégia. Agora, como me deu ban, eu só tenho, se eu colocar viral, eu só tenho chance de perder com seguidores, então eu tenho que fazer outra estratégia pra manter, e aí com conteúdos mais sérios, tudo bem, eu vou manter nessa galera, né? Então, se eu colocar viral hoje, eu vou perder seguidores. Quando o seu perfil tá aberto, e aí tá posicionando, é outra história, beleza. Sim. Eu falei assim, bom, vamos fazer uma conta aqui fácil, né? Primeiro que, se você é sério, e você tá vendo meu perfil, e você tá comentando aqui, não precisa mais responder se atinge gente séria ou não, se você se acha sério, né? Mas olha só, vamos fazer uma outra conta, né? Sem mensurar isso. O Instagram brasileiro hoje tem 114 milhões de contas. Eu alcancei em 2 meses 98 milhões de contas. Eu preciso explicar se eu chego de gente séria ou não? Porque assim, basicamente número. cheguei em todo mundo. Eu tenho muito essa questão de rede social e as pessoas perguntam. Eu entrei no mercado imobiliário, Romualdo, eu falo muito isso. Eu não entrei numa situação ruim. Eu estava posicionada financeiramente estruturada. Então, isso me deu algumas aberturas de porta para eu investir nisso. Então, mas se você não puder, começa. E eu demorei tanto, porque eu não aparecia. E é de graça. Eu fui aparecer com a minha voz. Olha só, aí eu ia assim no decorado. Eu falava, olha, gente, tal, não faça isso. Tipo, aqui é o banheiro. Não, aí não precisa de um corretor. Não me diga que aqui é um banheiro. E eu comecei a explicar assim, aqui é a cozinha. Não, precisa de um corretor para me dizer que aqui é a cozinha. Então, eu fui começando a me comunicar como eu sou mesmo. Falou, ó, gente, você tem que falar de exposição. Por que essa planta é boa mesmo? Por que esse projeto é bom? Nossa, é excelente. Tá, por que é excelente? Invista em explicar o porquê. Né? A dimensão de sala. E fui explicando isso. Por que era um pé direito? Por que era um diferencial? Tem muitos diferenciais. Tá, mas por quê? Não, porque geralmente é feito assim. Não, mas atende a norma. Mas as pessoas têm que atender a norma mesmo. Isso não é um diferencial, isso está acima da norma. Então, eu fui explicando. E aí eu falava, né? E aí, depois de mais uns 2 anos, eu comecei a aparecer. Porque um amigo meu, ele falou assim para mim, Sofia, você ajuda tantas pessoas e a gente está no seu dia a dia. E você poderia ajudar mais. Mas você fica com besteira. Eu falei, essa minha voz fina, nossa, não, quem que quer ouvir? Quem que quer ver? E ele falou, se você ajudar uma pessoa, já não valeu? Eu falei, valeu. E dele, então, pronto. Se você ajudar uma, e nisso, até hoje, eu não olho, a minha equipe olha a métrica mensal, mas eu posto o que eu quero, o conteúdo eu faço, eu escrevo a legenda, meu time só layout. E eu não fico em cima de métrica. Então, mas isso daqui não vai dar like. Não tô nem aí. Mas não é bom postar 10 por dia. Não tô nem aí. Se eu tô aqui no dia, tá programado e eu quero postar 50, eu vou postar. Pronto. E eu faço o cálculo do dia. E não tô nem aí também. Porque se eu quero alcançar a pessoa, já tá um alcance ali, tá válido se eu ajudar alguém. Uhum. Então, essa tranquilidade, pra mim, foi muito importante e me abriu outras portas. Porque é um posicionamento. E aí, quando a pessoa fala, né, igual o pessoal fala muito hoje de alto luxo, e eu quero saber o que essas pessoas venderam de alto luxo, porque o mercado é desse tamanho, a gente sempre sabe o que está acontecendo. E aí fala, Sofia, não, tipo, carão, faz não sei o quê. Cada um tem seu posicionamento. Eu não sou assim, e eu atingo e tenho clientes bilionários, e não foi dessa forma, foi dessa Sofia. Exatamente. Porque daí, então, é a Sofia que as pessoas têm que conhecer. Até assim, sabe, Sofia, a minha estratégia inicial, eu coloquei lá 117 nomes, antes de começar o perfil, antes de colocar o primeiro post no ar, eu coloquei 117 nomes, que eu falei assim, ó, esses nomes vão todos me conhecer. E você tava nesse nome também. Olha, agora eu gostei. Pronto, e você tava nesses nomes também. Tinham 117 nomes que eu olhei assim, tinha um outro perfil de uma empresa minha, que eu entrei por aquele perfil e olhei e falei, quais são os principais nomes do mercado imobiliário? Essas pessoas vão me conhecer. E assim, como eu sou muito focado, eu falei, vão me conhecer.
E o que é legal é que eu vou te falar, dessas 117, umas 80, 90 são minhas amigas hoje. Você vê. Você vê assim, assim, conhecem. E conexão. E boa parte desses fazem negócio comigo hoje. Então, a gente... por quê? Porque eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo. Sim. Meu objetivo inicial, tudo bem, era alcançar muita gente para minimamente as pessoas saberem quem eu sou. Eu lembro a primeira vez que a gente conversou, que eu fui entrevistado num podcast, você foi antes de mim, eu fui na sequência, né? E aí você, naquele momento, a gente tinha participado também de um evento na mesma semana. Sim. Aí você falou assim, você não é obras de valor? Sim. Eu não sei se você lembra. Lembro. Eu olhei e falei, nossa, porque eu seguia, né? Eu falei, você não é obras de valor? Daí você sim. Então assim, porque o pessoal chegava assim, naquele momento, isso foi natural, foi um movimento, porque primeiro meu perfil tava obras de valor. Sim. Depois eu coloquei obras de valor Romualdo Carvalho. Depois eu mudei Romualdo Carvalho obras de valor. E depois eu mudei Romualdo Carvalho desenvolvimento imobiliário. E foi um movimento que ele ficou natural. E ninguém percebeu, eu não percebi. Ninguém percebeu. E hoje o pessoal não fala obras de valor, o pessoal fala Romualdo. Então foi natural. Mas estratégico. Estratégia, porque às vezes as pessoas não são intencionais na estratégia. Sim. E aí eu fui intencional na estratégia. Lembro que uma das pessoas que, logo no começo, eu queria conversar, eu tinha uma amiga em comum, mas eu não usei esse canal. Eu queria que ele soubesse pelo Romualdo, porque ele sabe quem é o Romualdo, o Bruno Lessa, do Portal VGV, né? Muita gente boa. Eu lembro que era um dos objetivos iniciais lá, uma das pessoas que eu queria conversar. E aí, logo no começo, eu tinha, sei lá, 1.000 e poucos seguidores, comecei a dar like nos posts dele e tal, conversar, ele mandava no direct, ele não me respondia, só dava... Aí quando eu tinha uns 20 mil seguidores, com um mês e meio, eu tinha 20 mil seguidores, aí ele começou a me responder, assim, dando um like também na minha coisa. Quando ele tinha 40, aí quando eu cheguei em 45, mais um mês de perfil, nossa. Aí eu tinha 3 meses, eu tinha 45 mil seguidores, aí já tinha passado ele, inclusive, aí ele, cara, quem é você? Né? Aí pronto, cheguei no objetivo, ele perguntar quem é você, eu sou o Romualdo Carvalho, trabalho com desenvolvimento imobiliário. Aí com um mês e meio a mais, já tinha 80, ele tinha 42, eu tinha 80 mil. Aí ele falou, vem aqui no meu escritório. Eu fui lá no escritório dele, enfim, depois a gente... Naquele dia, ele falou, cara, como que você cresceu? Porque, assim, como eu cresci muito rápido, né, assim, perto do geral do mercado imobiliário... Sim, eu demorei 11 anos. Aí as pessoas, elas vinham me perguntar, Sofia, como você cresceu? E tudo bem, eu tinha uma resposta como eu cresci. Só que olha só, o que eu falava em contrapartida? Cara, o que você faz? Olha, acho que isso daqui talvez a gente pode fazer alguma coisa juntos. Talvez esse projeto que eu tenho aqui, eu acho que tem como a gente fazer alguma... Então, assim, eu chamei a atenção porque eu via que o mercado cresce muito devagar. Cresce. E é natural. 10, 12 anos para as pessoas terem 50, 100, 200 mil seguidores, né? Sim. E eu com 6 meses eu tinha 130 mil. Não, isso meses. É ótimo. E dali, só que óbvio, os meus seguidores, os primeiros não, os primeiros foi com patrocinado. Eu patrocinei ali no começo, até chegar nos 30 mil, 20 mil seguidores eu patrocinei. Sim. Porque você pega um nicho que você quer mapear. E também com posts mais sérios. Sim. Porque aí foi uma massa crítica. Depois que eu já tinha uma massa crítica inicial ali do perfil, aí eu abri. Só que quando você abre, colocando posts mais virais, quem vão ser os primeiros que eles vão entregar? Para pessoas parecidas com aquele seu perfil. Sim. Então dali, né, tudo, né, Sofia, é ser intencional. E como você foi. E aí, poxa, nossa, eu vou olhando aqui, senão eu olho no programa. Passa muito rápido, louco, né? Passa muito rápido, parece que foi 5 minutos, já foi mais de 50. Né? A gente tá na reta final aqui, mas assim, então, Sofia, você já chegou num ponto que a gente chama aqui, rumo ao topo imobiliário. Sim. Óbvio que para muitas pessoas, a Sofia está no topo. Eu sei que o topo é relativo. Sim. Eu sei que quando a gente sobe um degrauzinho, aparecem outros 2, 3, 4, 5, 10 degraus ali para frente. Então, mas para a Sofia hoje, depois a gente vai falar sobre quais são os próximos projetos, mas para a Sofia hoje, que ela está num topo relativo para muita gente, você está no topo, é a mulher mais relevante do mercado imobiliário, né, ganhou um prêmio esses dias em relação a isso. O que é estar no topo e como o que tem lá? O ar é rarefeito, renúncia e muita solidão. Então, eu gosto muito de falar disso, porque hoje, para muitas pessoas, o que é o sucesso para elas, né? Eu tenho uma liberdade financeira e não é de agora. E eu faço esse movimento para ajudar as mulheres a terem liberdade financeira. Então, não é sobre o feminismo, é ela conseguir ter poder de decisão com uma conta paga. Que é muito fácil ver uma rotina minha e eu falar assim para você, respira, faz isso, porque a minha conta tá paga. Mas o que eu fiz para isso?
a renúncia desse caminho, Romualdo, dos nãos que você precisa dar, as questões das pessoas vão olhar e vão falar que você não é uma pessoa social, sabe? Essas coisas que a gente passa é muito solitário, porque as pessoas não entendem porque elas não calçam o seu sapato. Quando você tem a visão de onde você quer chegar, só você tem. Então você tem que ter uma mentalidade muito saudável e falar com você mesmo que você vai conseguir, porque você, em muitas dessas etapas, você não vai ter o apoio de ninguém. Porque geralmente quem mais te ama quer te proteger da dor. E nessa hora da proteção é onde a gente não arrisca. Então, em muitas coisas você vai ter que ir por você acreditar. Parece um pouco egoísta, mas se você olhar todos os grandes líderes, eles têm essa mesma sensação. E empreender é desafiador, você tá ali é desafiador, você vai tentar explicar para a pessoa, ela vai achar que ou que você tá louco, ou que é outra visão. Por isso que eu não falo meus projetos próximos passos nunca, eu só divulgo depois que eu alcancei, agora eu recebi como empresa de 2025, e a pessoa olha e fala, mas qual das empresas, né? O que importa é o que você realmente faz. E aí, quando você ganha um prêmio desse de importância com as pessoas, porque eu faço todo esse movimento de qualificação, de liderança, de governança, você fala, poxa, faz sentido, vale a pena, estou no caminho certo. Então, você tem que ter uma clareza de onde você quer chegar. Eu não falo nem propósito, porque às vezes, se você me perguntasse a Sofia de 20 anos atrás, meu propósito era dar certo. E aí, no meio do caminho, a gente vai encontrando o propósito, sabe? Esse negócio de propósito, a pessoa fica até nervosa. Sofia, eu não sei qual é o meu propósito. É a realidade. E às vezes a gente está querendo realmente dar certo. No fim das contas, as pessoas fazem o que fazem, seja bom ou mal, toda intencionalidade é para dar certo. Então, que a sua intencionalidade para dar certo, para você subir do que seja o topo para você, que você alcance, e que você veja realmente. Eu faço aula de aviação. E esses dias eu até postei um vídeo que o topo, eu gosto de voar, porque você pode ter uma percepção do problema dentro da sua casa. Você tem uma visão ali na sua sala. Quando você está num prédio, você olha para baixo, você tem outra perspectiva da rua, que você não tem quando você mora numa casa de rua, certo? Quando você está num helicóptero, você consegue ver o prédio de um outro tamanho. Quando você está num avião privado, você vê de outro. Quando você está num Boeing, você vê de outro. Então, às vezes, você está passando por um problema e você tem que ver qual perspectiva e em qual viés você está vendo. E, geralmente, você tem que sair dele para olhar ele de baixo, porque ele vai ser menor. Então, quando você está, seja no que for que você está alcançando, que você considera um topo, você consegue ter clareza do tamanho do que realmente são os problemas. Para mim, é isso. Hoje eu tenho muito mais maturidade de não me importar com o que não importa, porque eu já estou com uma outra visão daquilo. Então eu já consigo fazer uma outra leitura. Para mim, essa grandeza de evolução de como pessoa diz muito mais do topo do que quando falam assim, eu faço questão de falar para as mulheres, olha, tenho 40 anos, tenho clínicas de estética que me patrocinam, tem um monte de coisa. Mas eu gosto de falar sobre isso, sabe por quê, Romando? Porque eu não me trocaria pela Sofia de 20. Porque era todo o percalço do que eu passei, a visão que eu tinha, eu tô mais madura. Então esses machucados, essas cicatrizes me fizeram chegar até aqui. Às vezes a pessoa ela quer cortar caminho, cortar né? E você não vai conseguir. Então para mim o rumo é você ter essa disciplina, essa constância e principalmente é você realmente dar valor ao que importa. E isso você só consegue com uma visão mais ampla. Mais ampla. Então, você vê, olha o insight que a Sofia trouxe aqui pra gente, né? Então, muitos dos amigos meus, e eu também passo muito por isso, né? De você entender que você tá muito sozinho em algumas coisas, Sim. algumas decisões que a gente toma. Sim. Né? E, inclusive, às vezes, uma pessoa muito próxima. E eu tô cheia de gente o tempo inteiro, tá? Sim. Então, não é sobre isso. Não é sobre isso. São decisões que a gente tem ali, lógico que a gente tem equipe que vai ajudando a gente a tomar aquela decisão, mas tem hora que é só você. Só. É só você. E é solitário. Porque que nem eu falei, quando eu tava nos 30 mil seguidores, né, ainda não tinha rolado nenhum negócio, nem aparecia, né? A minha esposa perguntou muitas vezes pra mim, daria até começar a cair o primeiro dinheiro na conta do Instagram, né, vindo do Instagram, que não precisava daquele dinheiro naquele momento, mas quando rolou, ela perguntou assim, mas por que você tá fazendo isso? Pra que você tá fazendo isso? Já tem tanta coisa que você já fez, pra que você tá fazendo isso? Você tá perdendo tempo, com um monte de gente superficial, pra cá, pra lá. Eu falei, que te critica, depois, né? Eu falei, você ainda tem isso, né? Assim, tem os haters. Uma hora a conta vai fechar.
E ela vai fechar. Quando ela fechar lá pra frente, ela vai funcionar. Mas é você saber ter clareza do seu objetivo. Sim. Saber também, como você falou, do propósito. Às vezes, quando eu estava na faculdade, ali em 2011, 10, por aí, para terminar a faculdade, eu lembro que uma vez, Sofia, eu coloquei um propósito, eu coloquei assim, sempre tive metas, né? E elas vão mudando ao longo do tempo. Sim, Só normal. que naquela meta, eu fiz a meta até os 60 anos. Uhum. Eu coloquei a meta 1, 2, 3 e 4. A 4 era quase impossível chegar. E eu lembro uma vez que eu fui mostrar para um grupo de amigos. Eu tinha minhas metas, estava ali na minha cabeça, mostrei para um grupo de amigos, né? E quase todos eles deram risada da minha meta. Eu não mostro minhas metas. Então, aí eu fiz isso lá, muito imaturo, né? Não, mas por isso, hoje, eu nunca mostrei, você acredita? Aí eu mostrei, né? E eu lembro, sabe, olha só, uma das metas era fazer 1000 apartamentos, 1000 unidades habitacionais até meus 60 anos de idade. Hoje, tem aí quase 5.000 unidades que a gente já projetou, dessas quase 1.000 que a gente vem, ou já executou, ou tá para executar ainda esse ano e o próximo ano. E você vê, você tem nem 40. 39 anos. Então, assim, e óbvio que depois, quando você sobe um degrau, você tá ali meio... Porque daí, quando eu comecei no Instagram, eu não falei pra ninguém que eu ia começar no Instagram, só minha esposa sabia. Da minha família, ninguém sabia, meus amigos, ninguém sabia. Quando eu fiz o primeiro comentário no meu WhatsApp, que eu coloquei a primeira vez no WhatsApp, eu já tinha quase 40 mil seguidores. Quando eu coloquei no... Não, 40 mil. Eu coloquei exatamente 40 mil seguidores. Até algumas pessoas... Como assim, Romualdo? Você entrou no Instagram? Eu falei, tô lá, vê lá o meu perfil, obra de valor. E até uns 70 mil era só conteúdo sério. Até uns 70 mil ali era conteúdo mais sério. Mas, enfim, dali, a gente tem uma trajetória que a gente passa na nossa vida que, assim, é legal vocês verem, pessoal, porque, assim, às vezes você imagina que aquela dificuldade só você passa. Muita gente que já tá aqui já passou. Sim. Agora, aí daí, Sofia, pra gente não estender muito mais, que eu já passei até do horário, ali, quais são os próximos passos da Sofia? Eu sei que você falou que não vai falar algumas das coisas, mas o que você pode falar? A Sofia, eu falo que eu sou muito intensa, então, só que eu gosto de fazer uma coisa bem feita de cada vez e estruturada. Então, quando a pessoa ela vê qualquer coisa ali que já foi para a rede social, ela já está muito estruturada, já aconteceu, já está assim com os pilares. Hoje, a Sofia, eu tenho 7 empresas, então é a estruturação de alguma delas que vai ser aos pouquinhos um pouco mais comercializada. Eu vou lançar meu livro em outubro, que eu vou palestrar em Harvard, meu terceiro. Eu vou fazer vários lançamentos dele, que é 50 tons de luxo. E legal, são 50 capítulos que eu trago para desburocratizar o luxo, porque o luxo, ele tá na forma como você atende, em como você faz o outro se sentir, e isso é muito, muito importante, independente do nicho que você atua. Então, as pessoas, às vezes, elas são tão mal educadas, são tão petulantes, são tão... que não dá nem para você estar ali, são pessoas que se dizem atuar no mercado de alto luxo, que precisa educar esse setor e um atendimento no geral. Então, eu falo sobre isso nesse livro, tá pronto, tá já em edição em fase de layout, então eu vou fazer uma rodada aqui no Brasil, mas o lançamento oficial vai ser em Harvard, vou palestrar lá. Tem a IMAX, que é uma empresa minha também, que faz toda essa parte executiva para quem quer viajar e conhecer canteiro de obras, essas coisas fora. Então, a minha primeira viagem que eu vou, porque geralmente a minha empresa faz, eu não consigo ir. Nesse ano eu vou participar dessa imersão em Boston. Dessas daí já está estabelecido, já está divulgado, já está na mídia, mas o que eu quero falar até para as pessoas que sonham alto. Por que eu não falo? Porque o meu sonho é muito grande para alguns e para mim fecha a conta. Então você me vê para lá, para cá, a pessoa não sabe, mas eu sei, fecha a conta para mim. E aí quando acontecer, eu compartilho e falo o que eu aprendi. Uma vez eu estava numa palestra do Jeff Bezos e ele falou: sempre ensina como você fez, nunca como você vai fazer. Então, nossa, isso eu peguei para a vida, sempre porque isso ele falou, isso é a liderança. Hoje eu venho aqui e ensino como eu fiz a Amazon, mas nunca como eu irei fazer meus próximos projetos. Quando eu fizer, eu venho e ensino. E aí são líder de resultados, né, que ele fala. Isso eu peguei para mim na minha vida. E por isso, não é nem por uma questão, porque às vezes alguém vai estar no momento já de o que vida. Você de fato fez. E eu acho que para quem está começando, e são tantas as audiências, eu faço questão de mostrar que você pode.
independente da condição, independente em qual momento de vida você tá, a gente passa muitos percalços na vida quando eu precisei fazer toda essa mudança e depois outros, e sempre acontece alguma coisa, porque a gente tá vivo, né? Senão, se a linha do coração tiver, você morreu. Então é aquele alto e baixo normal, seja com você mesmo, o que for, mas é como você olha a situação. Muito bom. Olhe a situação como algo bom, independente da que você esteja passando, porque ela vai ser aquilo que você projetar. Então, projete bem. Perfeito. Então, Sofia, a gente está agora no último recado aqui, né? Gostaria que você deixasse, você já deixou diversos insights, Sim. mas um recado final aqui para nossa audiência. Olha, primeiro, entenda que você é do tamanho que você se imagina. Se imagine grande. Se imagine grande. Não se coloque na forma de ninguém. Não se meça com a régua de ninguém. E muitas pessoas podem te achar arrogante, egocêntrico, mas eu sempre falo uma coisa, Romualdo: tem cama de casal no hospital? Tem caixão de casal? Não existe. Então você vai passar por muitas situações sozinhos, entenda isso e cresça com isso. Não se importe com as opiniões, porque essas opiniões não te levam em lugar nenhum. Se faz sentido para você, dentro do seu ambiente ético, dentro da sua visão, não pare até você chegar. Aconteça o que acontecer, eu não paro. Nossa, perfeito. Sofia, e agora como que o pessoal te acha nas redes sociais? Em todos os lugares, Sofia Martins _SP, surgiu uma nova rede social, você também vai me achar lá. Ó, Sofia Martins, esse é o nome. Então, pessoal, estivemos hoje aqui com a Sofia Martins, no Rumo ao Topo Imobiliário. Olha, uma das melhores entrevistas que a gente já fez aqui também. Gostei muito obrigado pelo seu tempo, que é raríssimo o tempo da Sofia. Obrigada. Sofia, muito obrigado a todos vocês, meus amigos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.